turma! Animados para mais uma aula? Hoje eu tenho que pedir desculpa aí, porque eu estou com a garganta meio irritada, então, assim, em alguns momentos eu vou ter que parar para tomar uma aguinha, e em alguns momentos até crise de tosse me dá. Mas, enfim, foi uma noitinha longa aí, mas eu estou inteirona aqui. Então, hoje, assim, antes da gente começar essa segunda aula, que, na verdade, ela é uma retomada de continuidade da primeira, vocês já tiveram maior conteúdo lá na primeira, nós teríamos avaliação. Devido aos jogos, nós vamos transferir essa avaliação, certo? E eu queria conversar com vocês porque eu elaborei um trabalho e eu queria conversar um pouquinho sobre ele com vocês. Então, é o seguinte, nós temos que apresentar duas avaliações, nós temos que fazer duas avaliações durante esse trimestre, que valem 3 pontos cada um. E temos que fazer os outros 4 pontos em relação a trabalhos. Trabalhos em sala, trabalhos fora. E daí, dentro da ementa, eu achei muito interessante que a gente vai elaborar um plano de marketing. Tá? Então, um planejamento. Então, eu coloquei, até vou mudar aqui um pouquinho para falar com vocês e vou colocar para vocês darem uma olhadinha no modelinho do trabalho de marketing. Então, já que a gente tem um tempinho, deixa eu falar para vocês. Então, vamos lá. O trabalho é o primeiro trabalho, ele vale 1 ponto. Eu ainda, na verdade, assim, a gente vai discutir isso ainda, tá? Pessoalmente, assim, nós vamos conversar ainda um pouquinho mais sobre isso. Mas o que eu quero mostrar para vocês? Esse trabalho está lá disponível no Classroom para que vocês já comecem a trabalhar, visualizar e preencher, para vocês sentarem, discutirem e já ir pensando. Bom, essas são a nossa etapa, nossa primeira etapa de planejamento. Então, lá, você está vendo que nós temos 3 fases, né? Nós temos a primeira etapa, a segunda etapa e a terceira etapa. Nesse primeiro momento, para a gente criar um plano, nós precisamos se ater a informações e cada um deles é bem ampla. Então, o que eu fiz? Eu peguei esse plano e dividi ele em 4 fases. Cada fase vale 1 ponto. E cada uma delas se complementa. Então, de repente, eu deixo até de aplicar uma dessas avaliações. Cada fase dessa vale 1 ponto, que vocês vão elaborar e vão estar sempre me apresentando, vai valer nota. E, ao final, a gente pode considerar uma avaliação, a apresentação do plano completo. Tá? Nós escolhemos lá, sei lá, alguns da turma, né, que estejam, assim, o assunto seja legal, que todo mundo concorde, né? Ou dividimos em turma, cada turma apresenta um desses planos elaborados, mas nesse primeiro momento ele é individual, tá? Porque é o teu ponto, então, nesse momento, a tua pesquisa, que você vai atrás ali, o que você vai definir é tudo individual. E no segundo momento, lá no final, quando for para apresentar, a gente vai, de repente, pode usar uma nota de avaliação para isso, para a apresentação. Tá? Então, olha lá. Eu comecei a trabalhar com vocês. Primeiro, eu foquei para a gente poder trabalhar o sumário e a análise de ambiente. A análise de ambiente é uma coisa muito ampla. Então, assim, esse sumário, ele é o resumo do plano. Porém, vejam bem, nele deve constar características do teu negócio, situações, objetivos, estratégias e principais definições do projeto e esforços necessários. Tá, mas esse sumário, na verdade, a gente vai ter ele concluído, completo mesmo, com aquela ideia tua, só ao final. Tá? Ao final, a gente vai ter esse sumário completo. Então, mas eu tenho que trazer por quê? Porque ele faz parte da primeira etapa. E o que precisa pensar lá na frente para você poder
construir, né, esse sumário? Primeiro, responder essas perguntas. As perguntas vão responder no plano inteiro, tá, gente? Na elaboração do plano, vocês vão ter que se perguntar para poder dar continuidade ao que vocês estão elaborando. Qual o propósito do seu plano? Né? O que você está apresentando? O que é a sua empresa? Qual o seu produto ou serviço? Tudo isso daí você vai ter que ter em mente na hora que você for pegar o primeiro papel para rascunhar, para fazer o teu rascunho, para ver como que você vai começar e que segmento você vai focar. Porque esse plano eu não direcionei ele nem para uma marca, nem para um produto, nem para uma empresa. Eu vou deixar que você escolha o segmento. Tá? Daí a segunda questão é onde? O que você vai fazer e onde você vai fazer? Onde a sua empresa está localizada? Onde está o seu mercado, o seu cliente, o seu público-alvo? Entendeu? Então, assim, você vai ter que responder essas informações que elas fazem parte do sumário, porém, para você desenvolver o teu plano, você tem que ter em mente tudo isso aí. Terceiro, por quê? O que você vai fazer, onde você vai fazer e por que você vai fazer? Por que você precisa do dinheiro requisitado? Por que você precisa promover essa marca? Alguém te contratou? Você resolveu abrir um negócio? Então, assim, você tem que ter essa resposta em mente, né? Como que você vai fazer isso? Como você empregará o dinheiro na sua empresa? Você tem lá, eu saí da empresa, recebi o FGTS e quero aplicar no negócio. Né? Então, você tem que saber como que você vai empregar esse dinheiro. Como está a saúde financeira do seu negócio? Você já tem uma. Não, eu recebi um dinheiro lá e eu quero fazer o marketing para poder conquistar cliente. Então, você vai ter que saber como. Como está crescendo sua empresa, faturamento. Você tem que fazer uma análise aí para ver se a forma que você está querendo empregar nessa reforma ou nesse investimento, se ele vai dar resultados. Né? Então, para isso, tem que saber como tem sido até aqui. Você tem que fazer um histórico. Né? De quanto você necessita? Como se dará o retorno sobre o investimento? Então, necessariamente, de quanto você necessita, é o quanto você quer crescer, né? O quanto você quer investir e o quanto você espera de retorno. Não sei, eu espero um retorno a curto prazo, não médio, a curto prazo. Curto prazo quanto? 1 mês, 2 meses, 1 semana, 1 ano, né? Porque esse curto prazo pode ser um tempinho maior. Né? E quando? Quando o seu negócio foi criado, que daí voltamos lá, como está crescendo sua empresa, o faturamento dos últimos 3 anos, quanto você ganhou, quanto você investiu, quanto você gastou. Né? Quando você precisa dispor do capital requisitado, eu recebi lá, mas eu investi. Tá? Quando que você vai ter esse retorno para você saber? Então, você tem que ter um prazo, né? Quando ocorrerá o pagamento do empréstimo? Eu vou fazer um empréstimo para, sei lá, para alavancar, fazer promoções, comprar mais produtos e fazer promoção na minha loja. Ou o meu cliente. Que, na verdade, aqui a gente está falando tudo na perspectiva do cliente, da organização, da empresa. Porém, você é o profissional que vai ter que responder tudo isso para você criar o plano para o teu cliente. Tá? Então, assim, você se coloca no lugar do teu cliente, porque naquele momento quem está elaborando tudo isso para ele é você. Então, vamos para frente. Então, lá, tratando-se de todo o resumo da construção do seu plano, o sumário deve ser escrito por último. Tá? Então, assim, você vai construindo essas informações e vai anotando num caderno, numa folha, vai anotando. Você tem que ter os teus apontamentos, por quê? Porque esse plano, ele é uma constante. Não esqueça que nós vamos trabalhar ele até o final do trimestre. Logo, toda a informação que você tiver aqui no início, você vai utilizar ela no final também.
tá? Então, guarde bem, anote bem tudo isso aí, para você ter uma sequência. Aí nós entramos naquilo que, depois do sumário, o primeiro item que você precisa, a primeira etapa é a análise do ambiente, tá? Então, olha lá, para você desenvolver, o seu primeiro passo tem que ser analisar o ambiente. Ambiente externo, ambiente externo. Então, lá eu só simplifiquei ali que o ambiente externo, que envolve a influência de maneira positiva ou negativa, é composto pelas concorrentes, consumidores, fatores políticos, econômicos, sociais, culturais, legais, tecnológicos. Quando analisamos esses fatores, estamos analisando as ameaças e oportunidades do negócio. Então, se veja assim, o ambiente, tanto interno quanto externo, ele é bem amplo, tá? É muita informação que você vai ter que pensar. E coloquei ali que o ambiente interno também deve ser levado em consideração na análise, pois envolve aspectos fundamentais sobre o seu bom funcionamento, bom ou mau funcionamento, como equipamentos disponíveis, a tecnologia, os recursos financeiros e humanos, os valores e objetivos que norteiam as suas ações. E somente a partir daí é que você consegue ter uma visão maior das fraquezas que também poderão afetar positivo ou negativamente o desempenho da sua empresa. Então, essa análise é muito importante, pois determinará o caminho do plano e as importâncias nas decisões para o sucesso do seu negócio, no caso do seu cliente, se você for contratado, né? Então, vocês vejam que a análise de ambiente, ela é bem ampla. Não vou ler aqui, a não ser essa parte aí, né, o que e como fazer, que ela deve incluir ali, ó, direto e indiretamente, vários fatores. E eu citei ali para vocês terem uma dimensão daquilo que vocês vão ter que verificar, né? Os fatores econômicos, por exemplo, né? Você tem que fazer pesquisa, você tem que ver jornal, você tem que ouvir TV, você tem que procurar na internet, dentro daquele segmento que você vai trabalhar, para ver os fatores econômicos. Vamos dizer assim, hoje nós estamos na inteligência artificial e vamos dizer, o iPhone aí resolveu entrar com inteligência artificial no próximo lançamento do iPhone, a Apple, né? Do iPhone. Então, assim, é interessante, você precisa conhecer o histórico, você precisa conhecer várias coisas, né? E nesse trabalho lá, você vai ter um modelo lá, um texto que eu coloquei lá, que você vai ter que trabalhar isso, tá? Então, olha lá, fatores econômicos, então, eles estão relacionados a você estar atento à informação. Fatores socioculturais é aquilo que a gente já fala sempre, né? Você precisa saber quem é o público que está trabalhando no ambiente. Então, profissão, escola, estado civil é composto por mais homens, por mais mulheres. Essa região geográfica, distribuição, ele faz parte de uma área carente. Onde que está localizada, onde eu quero abrir esse negócio. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Fornecedores, concorrentes, clientes, então, são fatores socioculturais. Daí nós temos os fatores políticos legais, né? Porque daí, além de tudo isso, você precisa ver se aquilo que você quer trabalhar, existe alguma legislação específica que reja, que cobre, que, né, imposto. Hoje, cada atividade desenvolvida, cada KENAI, que a gente chama, né, que é um código da prestação do serviço ou do produto que você vai vender, ele tem um valor de imposto. Então, assim, você também precisa levar isso em conta, tá? Então, esses são fatores políticos legais. Os fatores tecnológicos, a gente trouxe um exemplo lá do iPhone, vocês vão ver logo abaixo. Então, é necessário que vocês estejam antenados, e vocês mais são uma parcela desse público que realmente consome essa tecnologia. Então, vocês são os mais preparados para isso. Tá? Concorrência, porque é óbvio, né? Você precisa analisar sempre a concorrência, qual seja o segmento.
E os fatores internos ali, ó, do ambiente interno, né? Disponibilidade de alocação de recursos humanos, idade e capacidade dos equipamentos, disponibilidade de recursos, cultura da estrutura organizacional existente versus aquilo que você deseja. Tudo isso você precisa fazer levantamento de informações. Então, assim, a tua primeira fase do teu trabalho, ele é bem complexo e ele vai demandar bastante informação. E aí, eu trouxe um exemplo bem legal, que é uma loja da Ana Maria, tá? Então, depois vocês vão ler aí, vai estar lá disponível para vocês. Então, lá embaixo, a partir da orientação recebida, qual foi os passos que essa empresária tomou, o que ela fez, o que ela verificou, né? E os fatores, um a um, que foram discriminados aí, é um exemplo para vocês, tá? Olha lá, ó, a loja dela. Ela quer um centro esportivo. Olha a conclusão dela, um enorme, um médio e uma portinha pequenininha. Você também tem que ter essa dimensão. Qual é o tamanho do teu negócio, do teu cliente? Que ele quer, né? Para investir num grande negócio, ele precisa de uma demanda grande, e aí o teu plano também tem que ser audacioso, ambicioso, né? E aí, daquilo lá que eu estou mostrando para vocês, é o exemplo de como foi feito para ela construir esse plano aí, tá? Os fatores econômicos que foram levados em conta na história dela, os valores, os fatores socioculturais, lá, ó. Aí ó, ela foi mais longe, porque, deixa eu voltar aqui, nos socioculturais, ela fez o levantamento do censo, ela foi lá buscar o censo. Por quê? Porque, provavelmente, ela deveria estar querendo investir num segmento para as pessoas idosas. Tá? Então, ela teve que buscar informações. É só para vocês terem uma ideia que a faixa etária, ela influencia. Então, vocês têm que ter bem informado e bem nítido isso no plano de vocês, que pessoas vocês querem atingir, que faixa etária. Tá? Porque aqui, no caso dela, ela visualizou um nicho que é pouco explorado, que é do idoso. Daí, lá, fatores políticos legais, concorrência, fatores internos, tudo em relação ao centro esportivo. Tá? O que ela ia gastar, o que ela precisa, como que ela imaginava, tudo. Olha lá, ó, o público-alvo entre 10% criança, 10% adolescente, 50% adulto e 30% idoso. Na verdade, ela fez uma pesquisa para saber, provavelmente, quem eram as pessoas que estavam ao redor dessa empresa que ela estava pretendendo abrir, né? Enfim, vocês vão saber ali. Daí aqui é muito legal, porque vocês vão trabalhar com tudo isso, com as análises de oportunidade e ameaças, forças e fraquezas. Aqui é o modelo que coube para ela, que foi preenchido, né, no plano dela, que lá na frente vocês também vão. Então, é para vocês terem uma ideia, tá? Das oportunidades, das ameaças, que são os fatores externos, e das forças, das fraquezas, que são os fatores internos. E aí começa o trabalho, tá? Então, é hora de praticar. Olha lá, eu disponibilizei para vocês. Encerra, vamos voltar lá para a nossa aula. Encerra a apresentação do trabalho. O trabalho está disponibilizado lá para vocês. Tá em PDF, né? Para vocês, tem uma introdução, tem uma história lá de uma notícia para que vocês leiam, para que vocês atualizem. O trabalho de vocês vai se atualizar aquela notícia, tá? Então, vamos lá, rapidinho. Então, o que a gente preparou? A gente já vem, desde a primeira aula, trabalhando planejamento e estratégia, né? Então, hoje a gente vai trabalhar mais ou menos a introdução dos objetivos do plano e uma revisão da aula anterior. Na verdade, como eu passei o trabalho
já é o conteúdo da aula anterior, eu acredito que vai ser bem rapidinho, tá? Então, olha lá, ó, o plano é o que a gente acabou de falar, é um documento estratégico, né? Um documento onde você vai esboçar todos os seus problemas, internos e externos, aquilo que pode dar certo, aquilo que não pode. Ali, ao final desse plano, você vai visualizar se a tua intenção com esse projeto, com esse plano, ele vai ser, a meta vai ser alcançada. Né? Então, assim, se as ferramentas que você está utilizando são corretas, vai dar certo. Se é um plano eficaz, né? Se realmente você conseguiu entender o que você quer e necessitar. Porque, às vezes, você começa a desenvolver um projeto pensando no resultado e, quando você chega na metade, é outro. Né? Então, isso tudo precisa ser levado em conta. Então, aí, ó, esse conteúdo vai estar lá disposto para vocês lerem, é importante, tá? Que ele pode ajudar vocês no desenvolvimento desse projeto e também dentro daquilo que a gente trabalhou nas atividades e avaliações. Tá? Então, lá, as funções do roteiro. Bom, a gente já viu lá, né? Tudo isso aí a gente viu na primeira aula, que é a transferência de responsabilidade, identificação da empresa, né? E o planejamento a curto, médio e longo prazo. Tá? Então, ali, as estratégias, elas mudam conforme a perspectiva que você tem de tempo para você colocar funcionando, o retorno que você quer. Se o teu retorno é rápido, demanda determinadas ações mais intensas e mais urgentes, né? Demanda também uma pesquisa de dados, análises que devem estar incluídos no teu plano, né? Então, tem que ser bem detalhado. Tá? As ações que você vai colocar ali durante o desenvolvimento, elas devem ser bem claras, tá? E bem detalhadas. Então, e aí, a gente já conversou também, né? A situação, as oportunidades, objetivos, recursos, tudo isso a gente conversou dentro do trabalho. Então, essa revisão, ela tanto serve para você, para o trabalho, quanto para avaliação. Por quê? Porque a gente estudou tudo isso lá e a avaliação vai ser em cima das duas aulas, da primeira e da segunda aula. Esse trabalho ele vem amarrar também, porque daí muita coisa que a gente estudou lá, do início, vai ser demonstrado na prática, no desenvolvimento desse trabalho. Como eu falei para vocês, planejamento também é uma parte mais teórica, porque você precisa ter mais atenção, você precisa ter envolvimento assim, bem claro dos objetivos que você quer atingir, né? Para você estar envolvido. Hoje você vai fazer esse trabalho sozinho, mas amanhã, de repente, é uma empresa. Então, dentro dessa empresa, cada um vai desenvolver ali, provavelmente, o uso de uma ferramenta para medir, para direcionar de que forma vai avaliar. Então, ao final, juntando tudo, tem que ser positivo todas as etapas, para que seja o negócio viável, né? Olha ali, ó, as ações não só visam a satisfação do consumidor final, mas de todos os envolvidos durante o processo do produto. Quando a gente fala todos envolvidos durante o processo do produto, desde a concepção, produção, qualidade, logística, até o pós-venda, é o que nós falamos lá atrás, tá? Que essas etapas, elas são etapas importantes, que ela começa lá na produção e depois ela passa, eu citei, acho que na última aula, em relação ao segmento de
Acho que eu citei de veículos. Acho que eu citei de veículos. Nossa, fiz uma confusãozinha agora aqui, gente. Mas tudo bem. De qualquer forma, serve para os dois, né? Porque também eu ministro fundamentos de marketing e, às vezes, assim, o assunto é pertinente às duas disciplinas, né? Então, eu falo, alguns exemplos eu utilizo tanto para vocês quanto para o pessoal de fundamentos, tá? Porque é teoria. Então, mas vamos ficar ali, ó, o plano de marketing conterá informações relevantes para tomadas de decisões. Então, olha lá o que você precisa, aquilo que a gente viu lá, o que, quando, onde, como, porquê, de que forma. Então, dados, pesquisa, investimento, as orientações, a identificação de oportunidades, né? A antecipação para que não surjam problemas lá na frente, né? E a produção da gestão de resultados, sim, porque você diante de tudo isso também tem que ter uma boa gestão. Não adianta você pensar todos os pormenores e o gestor não está antenado com você. Você vai criar o plano para o teu cliente, mas o teu cliente tem que estar envolvido e tem que entender, ele tem que participar dessas etapas de criação, tá? Eu coloquei aí aquilo que a gente falou, os níveis, né, que, na verdade, operacional, tático, estratégico, e nada mais é do que a curto prazo, médio prazo e longo prazo. Tá? Então, assim, mudam-se as estratégias conforme aquele objetivo tem um objetivo a longo prazo de ser atendido. Você quer conquistar mais clientes, você vai demorar um pouquinho mais, porque você vai ter que fazer todo um trabalho de promoção, de conhecimento do cliente, de fidelização. Então, é mais complicado. Então, assim, a gente precisa pensar também, quando você está planejando lá no teu plano, você precisa pensar no prazo que você quer atingir os seus objetivos. Já falamos 10 vezes nisso, né? E as etapas, está aí, então. Planejamento, implementação e avaliação. Então, planejamento, identificar e compreender onde estão os pontos fortes e fracos, que é o que vocês vão fazer no projeto. A implementação, que é a fase 2, lá que eu falei para vocês, né? Que é se está dentro do prazo, que prazo vocês pensaram para poder atingir os objetivos, o orçamento que vocês têm, as ferramentas que vocês utilizarão. E, por último, a avaliação que você vai ter que fazer para ver se ele é viável, né? Você vai ter que atualizá-lo, porque ele precisa estar, além daquilo que você está pensando, você tem que ver se ele se a tua ideia ela está dentro do mercado atualizado hoje, se ela não é uma coisa mais se ela não é ultrapassada, né? Eu quero, sei lá, eu quero mudar a característica, a estética, a cara da loja. Então, você precisa trabalhar. Você trabalha com cores, você trabalha com imagens, você trabalha com nomes, se o nome é atrativo, se as cores são chamativas, se aquilo que você está montando na vitrine, ele chama a atenção. Então, leva-se em conta, na hora de fazer essa avaliação aí, para ver se foi viável, leva-se em conta muita coisa, né? Muitas variáveis. Enfim, aí na revisão, né, isso aqui foi um pedacinho do que a gente colocou lá. Para conseguir desenvolver um bom plano, é necessário fazer uma análise de mercado, que é o que vocês vão fazer, conhecer a realidade da empresa e envolver os colaboradores. Vocês estão na primeira etapa, não esqueçam. Tá? Vocês estão na primeira etapa, ainda estudando o público. E aí, lembrem daquilo que eu falei, dos exemplos que a gente deu lá na primeira aula. Esses dois exemplos aí, Starbucks e a Red Bull. Tá? Então, a Starbucks focou lá no conforto e no aconchego dos clientes. Vamos lembrar lá, né, que a gente viu ali em relação... não foi com vocês, foi com o pessoal do Fundamento, viu? Às vezes eu faço uma confusãozinha. Por quê? Porque eu dei um exemplo das empresas aéreas, que antigamente elas focavam no conforto do cliente, elas davam caixinhas cheias de doce, elas
Elas tentavam deixar a gente confortável, elas não atrasavam. E hoje em dia, não. Hoje em dia, a competição delas é em relação ao preço da passagem mais barata. Elas não estão mais preocupadas se a gente fica igual uma sardinha dentro do avião. Elas querem colocar mais gente e menos espaço. Diminuiu-se o espaço do avião, a não ser que eu vá de primeira classe, né? Então, assim, é um exemplo que se você também pode trabalhar a mudança de imagem da tua empresa com coisas básicas, simples, que nem demandam muito gasto, muito investimento. Então, é por isso que você faz um plano, né? E a Red Bull, ela optou por benefício do produto ou pela identificação do cliente. Ela participa de eventos e ela distribui para que ela consiga esse público, que é um grande público de feiras, de eventos, conheça o seu produto e passem a gostar. Ela aposta nesse marketing, né? É uma estratégia que ela é da identificação da marca. E dá certo, tem dado certo, né? Eu vejo o Red Bull em tudo quanto é lugar. E, por fim, olha, ó, encerramos até que dentro do tempo normal. Lembrando que esse trabalho está disponível para vocês elaborarem lá no Class. E qualquer dúvida, vocês podem colocar lá no mural ou me mandar e eu respondo. Porém, nós temos ainda uma avaliação para fazer, beleza? Então, assim, o que vale para o projeto é uma das notas, mas nós temos uma nota. Então, provavelmente, na próxima aula, a gente aplica a avaliação. Então, vocês tomem conhecimento aí, leiam esse conteúdo desses slides das aulas, do projeto, para que vocês dominem, né? E se saiam muito bem na prova. Beleza, gente? Então, até a próxima aula. Fiquem com Deus.